Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Emily Querolai, sou psicóloga e o objetivo hoje desse vídeo é uma proposta diferente. Eu quero fazer um overview do filme Divertidamente 2. Meu objetivo aqui não é abordar o filme a partir de uma perspectiva da psicologia clínica, mas é compartilhar com você quais foram os meus aprendizados e como eu consegui aplicar as minhas percepções no que eu vivo no dia a dia, inclusive profissionalmente falando. O filme tem sido um campeão de bilheteria e não precisa se preocupar que os detalhes que eu vou trazer aqui não vão interferir na tua experiência se você ainda não assistiu o filme. Tem sido falado muita coisa boa, esse assunto sobre o filme tem sido realmente propagado. Meu objetivo aqui não é repetir algumas coisas, mas realmente trazer aquilo que para mim foi o mais interessante da abordagem dessa animação. O contexto do filme é com a personagem principal, a Riley, como adolescente nessa fase e com todas as mudanças que surgem a partir dela. É interessante que a Riley começa a ter novas emoções que são mais complexas e essa fase da adolescência de fato é um momento ali da construção do senso de si e muitas situações conflituosas. Uma alta intensidade de ansiedade, episódios ali de vergonha. Quem nunca passou por isso na adolescência? E aí, para entrar já nos meus aprendizados, o primeiro é: as emoções são úteis, ou seja, cada uma tem a sua utilidade e uma função específica. Elas não estão ali na sala de controle por um acaso. Cada emoção desempenha a sua função e ela vai ter um impulso, um comando correspondente que também vai ter alterações no nosso corpo. No primeiro filme, se você assistiu, você lembra que a alegria tenta a todo custo tirar ali a tristeza do controle, não deixar que ela se aproxime. Mas um dos grandes aprendizados do filme é justamente a função da tristeza. Como os diferentes tipos de emoção preparam o nosso corpo para diferentes tipos de resposta. A raiva, por exemplo, os batimentos cardíacos eles aceleram um pouco, gerando uma pulsação, uma energia suficientemente forte para uma ação cheia de vigor. No medo, a nossa atenção vai ser fixada naquilo que é uma ameaça, para que a gente possa calcular melhor que resposta a gente pode dar diante daquela situação. A alegria silencia aqueles pensamentos de preocupação e geram mais entusiasmo para as atividades. O nojo sempre vinha uma mensagem, alguma coisa desagradou, seja real ou metaforicamente. A tristeza, por sua vez, nos traz o recado de que um ajuste precisa ser feito, seja ele por conta de uma perda ou uma situação difícil. À medida que nós vamos gerando consciência das nossas emoções, nós vamos entendendo que cada uma delas tem uma função específica na nossa vida. O segundo aprendizado é: nós não escolhemos o que sentir. O mais perto que nós chegamos de controle é perceber o que nós estamos sentindo e escolher qual será a nossa resposta diante disso. No filme, as novas emoções, as emoções mais complexas, tentam tirar as emoções primárias, a alegria, a raiva, o nojo, a tristeza, da sala de controle. A verdade é que nós escolhemos como iremos lidar e agir diante dessas emoções. Tem algumas pessoas que podem inclusive achar isso muito complexo. Como que eu posso escolher se quando eu percebi eu já agi diante da emoção? Justamente isso. Nós precisamos ir desenvolvendo a nossa percepção sobre aquilo que nós estamos sentindo. Quanto mais conscientes a gente estiver das nossas emoções, mais a gente consegue perceber esse tempo aí de resposta para escolher como lidar e agir diante delas. De fato, esse é um treino de estar mais atento àquilo que nós estamos sentindo. Terceiro aprendizado: na nossa mente, as emoções agradáveis e as emoções mais desafiadoras, elas estão misturadas, não é possível separá-las. Às vezes nós podemos nos exigir e culpar quando estamos tristes ou nos julgar de acordo com o nosso sofrimento, mas a verdade é que uma lição de maturidade emocional é quando a gente começa a entender que as emoções mais desafiadoras e as emoções agradáveis, elas podem coexistir. Quem nunca se sentiu um pouco feliz depois de receber um colo ou um acolhimento depois de um dia triste? É comum nós utilizarmos termos como emoções boas ou emoções ruins,
Mas na verdade, nós podemos estar confundindo aquilo que é emoção daquilo que é comportamento. O que você faz com o que você sente, esse sim pode ser disfuncional ou pode ser funcional. Apesar de no filme, por exemplo, a ansiedade não parecer boa, ou a raiva não parecer boa em algumas situações, mas elas têm as suas funções. O que vai fazer diferença é a intensidade dessas emoções e o contexto em que elas vão aparecer. Mas ainda mais diferença é o que nós iremos fazer com o que nós estamos sentindo, o nosso comportamento. Vou abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho de alguns personagens que chamaram muito a minha atenção. O primeiro é justamente a ansiedade. Ela chega na sala de controle com muitas bagagens, ou seja, isso vai pesando, né? Porque ela vai sempre trazendo muitas preocupações e a visão dela sempre está no futuro, fazendo planos daquilo que pode dar errado. A inveja, por sua vez, tem os olhos assim bem grandes. E a recorrência dessa emoção vai depender muito da forma como nós nos vemos. E aí essa referência dos olhos grandes, para mim, significa o quanto nós tendemos a enxergar mais no outro do que em nós. E outro personagem que me chamou a atenção também é a vergonha, o tamanho do personagem. Na adolescência, de fato, essa emoção pode ser muito mais intensa e recorrente. E o quarto e último aprendizado é: as emoções moldam o nosso senso de si. No primeiro filme, inclusive, quando a alegria estava mais no controle, criou-se, foi formado ali um senso de si com muitas crenças que eram mais positivas. Era uma visão de si mais positiva. Depois, no segundo filme, quando a ansiedade assume o controle na maior parte do tempo, vai sendo destruído aquele senso de si mais infantil e sendo criado um senso de si baseado na ansiedade, nos pensamentos que ela pode trazer. Então, pensamentos como não sou boa o suficiente, não sou uma boa amiga, isso foi construindo um novo senso de si ali da Riley. Isso fala da importância das nossas memórias para a criação das nossas convicções, das nossas crenças. Quando a ansiedade estava ali no controle, então ela começou a focar nas memórias ruins, naquilo que faltava, nos contextos que não foram bons, e isso foi gerando aquelas crenças de não ser suficiente. E aí a parte mais interessante para mim foi quando, de fato, quando as emoções assumiram seus lugares para coexistirem, o senso de si também foi se misturando, foi tendo ali convicções mais equilibradas. E aí a gente entra aqui num ponto muito importante, que é sair de uma mentalidade 880. Eu sou amada ou não sou amada, ou eu sou suficiente ou eu não sou suficiente. Na verdade, a gente vai lidando com esses pensamentos e essas crenças durante a nossa vida. E a gente vai entendendo que sim, há momentos em que eu não vou sentir que foi o suficiente, que eu entreguei o suficiente, que eu tinha aquela capacidade. Mas ao mesmo tempo, eu posso desenvolver essa capacidade, eu estou no processo de desenvolvimento, eu posso criar novas crenças a respeito do que eu mereço, do que eu posso fazer. Então, quando as emoções tomaram seus lugares ali, cada uma na sua posição e com o seu momento de assumir o controle, o senso de si, a identidade da Riley foi se formando de uma forma mais equilibrada. Quero finalizar então esse vídeo ressaltando a importância desse tema ser cada vez mais abordado, haver espaços para trocas a respeito dele, treinamentos, orientações, porque de fato é um tema muito relevante em todos os contextos. No meu contexto de atuação profissional, por exemplo, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, tem sido um dos treinamentos que eu mais tenho aplicado, que é o de inteligência emocional. Seja para líderes que na maior parte do tempo fazem uma gestão emocional, seja para profissionais que trabalham com atendimento, sejam para pessoas que estão começando a sua carreira e querem se desenvolver. E é um tema fundamental também porque vai estar diretamente ligado à nossa saúde mental, ao nosso nível de autoconhecimento, de gestão das nossas emoções. E aí eu recebi um feedback muito interessante em um desses treinamentos agora recente, que foi sobre esse assunto ser falado, cada vez mais abordado nas escolas também. E eu concordo que quanto mais cedo, quanto antes a educação emocional entrar ali na nossa formação,
melhores serão os resultados nos nossos relacionamentos, nas nossas conexões, no nosso nível de autoconhecimento, de gestão das nossas emoções e também na nossa visão de futuro. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui seu comentário, seu feedback é um presente para que eu continue alinhando aqui os conteúdos e trazendo cada vez mais com o objetivo de que seja útil para que você possa aplicar no seu dia a dia.